Bom, nas próximas aulas a gente vai tratar então agora dos absorvedores ressonantes, já que os materiais porosos eles são eficientes no controle da reverberação na faixa de altas frequências. Agora a gente precisa então de outros dispositivos para tratar a parte de baixas frequências. Então a gente vai falar nas próximas aulas do absorvedor de membrana e depois a gente vai falar dos absorvedores de Helmholtz, de placa perfurada e microperfurada. Maravilha. Então, os absorvedores de membrana. O que são os absorvedores de membrana? Eles se enquadram aí na categoria, né, dos absorvedores ressonantes. A gente vai ver que a absorção deles tem um pico numa determinada faixa de frequência que a gente consegue selecionar. E o mecanismo de absorção deles envolve uma massa, né, a massa no caso da nossa membrana, vibrando sobre uma mola e amortecedor equivalentes que são representados aqui pelo ar e pelo ar dentro do material poroso dentro dessa cavidade. Então o nosso absorvedor de membrana ele vai ser composto por uma cavidade, a princípio aqui totalmente fechada e lacrada por essa membrana. A gente tem a membrana, um gap de ar, material poroso. A massa é dada pela membrana e a mola é dada pela combinação do fluido que existe aqui dentro dessa nossa cavidade. Aqui na direita a gente tem a câmara reverberante do Laboratório de Vibrações e Acústica da Federal de Santa Catarina. Na época, essa sala tinha, que essa foto foi tirada, essa sala tinha um tempo de vibração bastante alto, precisava de um controle, especialmente na faixa de baixas frequências, e a gente projetou esses absorvedores de membrana aqui, cada um deles é sintonizado numa faixa diferente para controlar a tempo de reverberação dessa câmara, né, com sucesso nesse caso. Então, esse nosso absorvedor de membrana é feito por uma cavidade fechada por uma membrana flexível. E essa membrana flexível, quando a onda sonora atingir esse dispositivo, essa membrana vai ser forçada a vibrar em consonância com a onda sonora sobre esse colchão de ar aqui, né, que está dentro da cavidade. O ar, né, que está imediatamente atrás da membrana aqui, ele vai ser impulsionado para dentro do material poroso e isso primordialmente vai gerar perdas acústicas e a absorção que a gente está acostumado. A gente tem tipicamente nesse caso um sistema que a gente chama de sistema massa-mola, o sistema de 1 grau de liberdade, no modelo bem simplificado do absorvedor de membrana. Tem modelos mais complexos, mas a gente vai tratar do modelo mais simplificado. Então, no caso, esse modelo funciona como um sisteminha massa-mola, a gente já vai ver, né, no qual a membrana faz o papel da massa, a mola é feita pelo ar que está fechado aqui dentro da cavidade e o amortecimento vai ser dado aqui pelas perdas no material poroso e por perdas estruturais aqui nos apoios da membrana e perdas estruturais na própria membrana. Então a gente pode lidar aqui, né, agora com o problema de calcular como é a ressonância desse sistema, né? Então a gente vai modelar de maneira bem simplificada, né? Isso aqui é um modelo então bastante simples do nosso absorvedor. Depois a gente vai calcular a impedância desse nosso absorvedor, impedância de superfície, mas a gente vai começar tentando calcular a nossa frequência de ressonância com a modelagem de um sistema de 1 grau de liberdade. Então, a gente tem aqui, né, um sisteminha massa-mola, né, no qual a massa é dado pela massa da membrana e a mola, a constante de mola, né, o nosso K lá de mola, Newton por metro, né, vai ser dado pela compressibilidade do fluido que está dentro da nossa cavidade. As perdas, ou o amortecimento, a gente não vai lidar agora, mas eles são dados pelo material poroso e pelas perdas estruturais na membrana. A gente vai lidar com o cálculo da impedância de superfície e absorção na aula que vem. Então, a gente sabe que um sistema massa-mola tem uma frequência de ressonância, né, dado por essa expressão aqui, né, no qual a gente tem 1 sobre 2π, raiz quadrada da constante de mola pela massa. Tá? Então, a nossa missão agora é calcular os termos de massa e o termo de constante de mola. Certo? Então, a gente vai começar pelo mais fácil, que é calcular a massa.
Então, a nossa membrana, né? Eu desenhei a membrana aqui, né, em 3D, talvez tenha ficado grosso demais, meio fora de proporção, mas é uma membrana fina, né, pouco espessa, mas ela está desenhada em 3 dimensões aqui. Essa membrana tem uma densidade, dada em quilo por metro cúbico, né, vai depender do material do qual é feito a membrana, se ela é de PVC, ou se ela é de alumínio ou outro material. Essa membrana vai ter uma espessura em metro, certo? E uma área em metro quadrado. Eu chamei tudo de ρm, tm e sm. Então, como é que a gente calcula a massa da membrana? A massa vai ser o produto, né? ρm, sm, tm. Certo? Então, a densidade está em quilograma por metro cúbico, multiplicado pelo metro quadrado da área, multiplicado pelo metro da espessura, nos dá, então, a massa. Né? Já que a densidade é massa por volume, a gente tem a massa por volume aqui, e aqui a gente tem o volume da nossa membrana. Né? A gente já está meio que assumindo que essa membrana é retangular, quadrada. Né? A densidade superficial da membrana é a massa pela área da membrana, certo? Bem, então a gente tem uma expressão fechada aí para massa, que depois a gente vai poder substituir nessa expressão aqui, certo? Legal. Então, como é que a gente calcula agora a constante de mola? Essa parte é um pouquinho mais complicada, né? Ela envolve alguns conhecimentos prévios aí, e a gente precisa lembrar de algumas relações da termodinâmica. Por exemplo, a gente sabe que para um gás perfeito, né, a gente tem a relação pressão por volume elevado a essa constante gama é igual a uma constante. Sabe da termodinâmica essa relação. O gama, aqui no caso, é a razão entre os calores específicos a volume e a pressão constante. Certo? Joia. E a gente sabe que para o ar, esse gama é ρ0 C0 ao quadrado sobre P, onde P é a pressão sonora, por exemplo. Beleza? Então a gente tem da termodinâmica essas duas relações que a gente já vai utilizar. A gente sabe lá da mecânica que a constante de mola, né, ela é dada pela força dividido pelo deslocamento. E eu estou usando um sinal negativo aqui para indicar que a compressão da mola implica num deslocamento, né? Eu estou diminuindo o comprimento da mola, então é negativo. A gente sabe que pressão está relacionada à área por essa relação, então pressão é força sobre área, né? Um diferencial de força aqui, um diferencial de pressão, mas pressão é força sobre área. E a gente sabe que o volume, né, o diferencial de volume vai ser a área da membrana dado pelo deslocamento diferencial ali da membrana. Beleza? Legal. Então, a gente tem essas duas relações aqui. A gente pode combiná-las num dp sobre dv, simplesmente dividindo esse lado por esse lado. E aí a gente vai perceber que a gente vai terminar com 1 sobre sm ao quadrado df dx. E o df dx vai ter a ver com a nossa constante de mola, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar essa relação aqui da termodinâmica e eu vou tomar a derivada dos dois lados dessa equação. Então, eu tomo a derivada desse lado e tomo a derivada da constante. Então, tomando a derivada do lado esquerdo, o dp v gama, em relação ao volume, para poder calcular aqui a nossa constante, eu tomo a derivada do outro lado, constante em relação ao volume, isso aqui claramente, né? E esse lado aqui vai ser zero, certo? E aí eu tomo a derivada do lado esquerdo. A derivada do lado esquerdo é uma derivada de um produto de funções. Então eu vou manter o P constante e derivar em relação ao volume. Então eu vou ter P dV gama dV, esse primeiro termo. E aí eu mantenho o V gama constante e derivo em relação a P. Então eu tiro o V gama para fora e derivo o P em relação ao V. Isso tudo vai ser igual a este zero aqui.
Beleza. O que dá essa derivada? Essa derivada é fácil, a derivada de uma função elevada a uma constante, né? Ela vai nos dar P gama V gama menos 1, e aí eu passo esse cara aqui para o outro lado, vai dar menos V gama dP dV. Certo? E aí, rearranjando tudo para o dP dV, eu termino com essa expressão aqui. dP dV é menos gama P sobre V. E, claramente, o dP dV é a constante de mola dividido pelo S ao quadrado. Logo, a constante de mola, se eu substituir, né, isso aqui e isolar as coisas, a constante de mola vai dar S ao quadrado, ρ0 C0 ao quadrado, que vem daqui, né, desse gama aqui, desculpa. Então, a gente tem ρ0 C0 ao quadrado sobre P, que é o nosso gama, e aqui eu tenho o P sobre o V, que sobraram aqui. Beleza. Então, lembrando, a gente tem a expressão para massa, e a expressão para constante de mola, e a expressão para frequência de ressonância. Então, é só jogar a massa aqui, a constante de mola aqui, e calcular as coisas, certo? Então, assumindo que a gente tem uma cavidade retangular cheia de ar, sem material poroso nenhum, para facilitar um pouco as coisas, a gente vai ter uma frequência de ressonância igual a 1 sobre 2π. Aí eu tenho a constante de mola, que vai nos dar lá o ρ0, C0 ao quadrado, SM ao quadrado sobre V. Então, isso aqui é a nossa constante de mola. E isso aqui é o nosso termo de massa, o ρm, SM, Tm. Se a cavidade ela é retangular, quadrada, o nosso volume vai ser SM, que é a área da membrana, vezes D, que é a espessura da nossa cavidade. Então, a gente vai assumir que a gente vai ter, né, uma membrana e uma cavidade com espessura D. Certo? Então, o que vai acontecer com a frequência de ressonância? A gente vai ter, de novo, o ρ0 C0 ao quadrado, o SM ao quadrado, o volume se tornou esse SMD, e aí a gente tem o termo da massa ali. O que acontece? A gente tem SM ao quadrado aqui, tem SM, tem SM. Certo? Então, a gente cortou a área da jogada. Esse termo aqui, ele depende só das propriedades do ar, certo? Então, eu vou isolar esse termo junto com o 2π. Então, eu vou isolá-lo aqui. Raiz quadrada de ρ0, C0 ao quadrado por 2π. E aí, o que me sobrou aqui embaixo é o D e o ρm Tm, que é a nossa densidade superficial. Ou seja, massa, né, quilograma por metro quadrado. A densidade superficial da membrana. Beleza. Então, eu isolei o ρ0 C0 ao quadrado por 2π e me sobrou raiz quadrada de 1 sobre densidade superficial e espessura da cavidade, esse termo aqui. Se nós assumirmos que a densidade é 1,21 kg por metro cúbico, densidade do ar, né? E a velocidade do som no ar é cerca de 343 metros por segundo, a gente termina com uma frequência de ressonância para uma cavidade somente com ar, 60 por raiz quadrada de md, que é o termo que tinha ali dentro da raiz quadrada já. Essa expressão ela é boa para prever cavidades que não tem material poroso, mas na prática as cavidades vão ter sim material poroso para ter uma absorção significativa, para que o nosso absorvedor seja de fato eficiente. Então a gente tem uma correção para isso, utilizando essa expressão aqui com um termo 50 raiz de md. O que muda aqui são condições de adiabática para isotérmica, condições termodinâmicas dentro da cavidade. Tá? Na prática, o que vai acontecer? A nossa frequência de ressonância do meu absorvedor de membrana vai estar entre esses dois valores aqui, entre este valor aqui que é menor e este valor aqui que é maior. Então é sempre útil, se você quer calcular e estimar a frequência de ressonância do teu absorvedor, ela nunca vai dar exatamente certo em uma expressão ou em outra. Ela vai dar um valor ali entre as duas. São expressões aproximadas que servem para a gente ter uma diretriz
relativa à massa da membrana e a espessura da minha cavidade, aonde vai cair a minha frequência de ressonância do meu absorvedor. E aí a gente pode, por exemplo, né, voltar aqui para a minha apresentação e perceber que a absorção típica de um absorvedor desse vai ter essa cara, né? A gente tem aqui vários parâmetros sendo variados, mas basicamente cada absorvedor vai ser sintonizado numa determinada faixa de frequência. À medida que eu aumento a massa da minha membrana, eu trago a minha ressonância para uma frequência mais baixa, eu sintonizo o meu absorvedor numa frequência mais baixa. À medida que eu aumento a espessura da cavidade, a mesma coisa. Só que os efeitos, os detalhes dos efeitos vão ser um pouquinho diferentes e a gente vai explorar isso na aula que vem, tá bem? Até mais.